Primeiro, quando eu lhe entrevistei durante a pandemia, o senhor era favorável ao impeachment do ex-presidente, que era muito ligado a essa atual gestão, desses membros que estão lá hoje da direção que o senhor está fazendo parte. Então, o que mudou? Pretzel, desculpa, cortou aqui. Você pode cortou? repetir, por gentileza? Então vamos lá. Eu escutei, ele estava falando sobre o impeachment. Isso, então eu repito. Eu repito, só para terminar minha pergunta, que eu não acabei ainda, doutor. É o seguinte: quando eu lhe entrevistei durante a pandemia, o senhor foi favorável ao impeachment do ex-presidente Andrés e hoje o senhor está fazendo parte de uma gestão que foi muito ligada a ele. Ponto. Então, o que mudou para o senhor estar fazendo parte dessa gestão? E uma outra, o senhor é a favor de uma reeleição à presidência do Corinthians, a volta da reeleição, algo tão combatido por esse próprio grupo? Que ele faz parte, se eu não entendi direito. O Duílio, ele tem feito uma gestão independente. A prova disso é ele ter me convocado para a diretoria jurídica. E nada do que eu falei ou eu escrevi, eu volto atrás. Desculpa, se queria alguma opinião dissonante, não vai ocorrer da minha parte. O que eu entendo é que ele está recuperando as finanças do clube, está atuando de forma técnica e não tem paixões aqui envolvidas, entendeu? A política, ela tem que ser construída no dia a dia. Eu, praticamente ingressando na diretoria jurídica, estou construindo uma história, estou entendendo como as coisas funcionam. Como conselheiro é uma situação. Ô, Pretzel, eu já te falei isso aí, vou repetir. Eu falar como conselheiro, eu falo em nome próprio, quando muito em nome de 25 conselheiros. Inclusive, você sabe que antes da gente ingressar na vida política do Corinthians, não eram 25, eram 200, era o chapão. Mas as pessoas têm memória seletiva, elas só lembram o que elas querem, ainda mais quando dá audiência. Mas voltando ao que eu estava falando. A partir do momento que eu me torno diretor jurídico, eu tenho que pensar nos interesses da instituição. Não é difícil isso entender. E a instituição, ela é construída em cima de relacionamentos, muitas vezes políticos. Isso faz parte de qualquer democracia que se preze. E o Corinthians é o time do povo, é o time da democracia. Ninguém fala mais alto do que ninguém, não tem dono no Corinthians, tá certo? As minhas opiniões jurídicas são respeitadas pela diretoria da presidência e eu tenho uma convivência bastante pacífica. Só para terminar, Capela, eu acho que ele não ouviu a segunda pergunta. Você é favorável à reeleição do presidente Duílio e à volta da reeleição presidencial dentro do Corinthians? E outra coisa, viu, doutor? Aqui eu vou te responder. Não, mas só para terminar, aqui ninguém briga por audiência. É apenas uma tentativa de colocar o seu posicionamento de algo que o senhor combatia antes e mudou rapidamente de ideia. Só isso. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem briga por audiência aqui. Eu atuo há mais de 20 anos no segmento de direito do entretenimento. Então eu sei perfeitamente como as coisas funcionam. Você não precisa me falar isso aí. E quem escuta que faça seu juízo de valores, independente do que eu ou você fale. Entendeu? Agora você perguntou se eu sou a favor da reeleição. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu ser diretor jurídico, a chapa que eu integro, que é a Liberdade Corintiana, ela apresentou diversas propostas de reforma estatutária. E não estava entre elas a reeleição. Está respondido ou não? Tá respondido. Tá respondido. Mas vai haver reeleição no Corinthians? Vai mudar isso de novo? Eu acredito que não, mas isso compete ao órgão independente do Conselho Deliberativo. Mas isso também informação, até pela boa gestão que o Duílio vem fazendo, os próprios conselheiros entendem que mais um ano de mandato seria até interessante, por mais que o Duílio não esteja tão interessado nesse momento disso, pelo que ele me falou. Duílio me falou isso. Eu vou falar a verdade, o Duílio nunca tratou desse assunto comigo. Nunca tratou desse assunto. Nas propostas, eu vou repetir para vocês com bastante clareza. Nas propostas da 21, que provavelmente é que apresentou a maior quantidade de propostas de reforma estatutária, de alteração do estatuto vigente, sempre pensando na moralidade, na ética, na sustentabilidade e na governança do clube, sempre pensando, tinha proposta de 4 anos. Eu não era diretor, tá, na época. Isso contou com a participação do Dr. Leandro Cano, que é um dos melhores conselheiros do Corinthians, se não o melhor, que sempre esteve ao nosso lado, e tantos outros conselheiros da área jurídica brilhantes, extremamente competentes. E lá nós entendíamos que 4 anos é o período correto, como é, por exemplo, para governador, para prefeito, pelo simples fato que o primeiro ano a pessoa não consegue construir nada, ela tem que se assenhorar dos fatos, o que está de fato acontecendo. O segundo ano é o ano de resultado, tanto é que a gente está numa final, né? E o terceiro ano, infelizmente, o terceiro ano acaba se perdendo em política.
E eu, particularmente, e todos os integrantes da 21, porque isso foi unânime, entendíamos, e nós, enquanto ainda chapa de oposição, entre aspas, que ninguém é oposição ao clube, a gente é oposição às coisas que a gente não concorda, as coisas que eventualmente são consideradas inadequadas. Naquela ocasião, a gente achou que tinha que ter 4 anos. Então é isso, gente. Não tem celeuma, não tem nada. As questões são muito bem colocadas sob o ponto de vista técnico. Tudo que é aprovado em conformidade com a legislação, com a Constituição Federal, é válido. Entendeu? Se a gente for ficar entrando em pilha política, a quem interessa isso? Aí eu volto à história, é engraçado, né? A cobra come o rabo. Vamos fazer um auezinho aí que dá audiência. Eu respondi a um dirigente do Flamengo 200 mil reportagens em cima, e nem era esse o objetivo. Eu falei como corintiano, eu fiz uma ironia, uma brincadeira com ele, aí já criou uma celeuma terrível. Mas, cara, fique tranquilo, eu entendo como as coisas são. Tô tranquilo. E quero te mandar um forte abraço, Fredson, independente de qualquer coisa. Você é um excelente profissional, conta com a não minha muda nada o que eu penso a teu respeito, não muda nada. Espero que seja o mesmo que a gente já conversou tantas e tantas ocasiões. Claro, agora eu pergunto, isso aí vocês podem ficar certos. Você deve perguntar. Sempre eu vou perguntar, sempre. Tá tudo certo. Vou liberar o doutor, gente. Pode liberar aí, obrigado, tá doutor. Bom, doutor, obrigado. Bom jogo placar amanhã, de novo de amanhã, placar, né? Vamos pegar o placarzinho do doutor. 2-1 para o Corinthians. Abraço, doutor. Obrigado, valeu. Ele deu uma titubeada, eu falei, vai falar 2-1 pro Flamengo.